Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à parte de número 2 da nossa aula 5, cicloalcanos e sua estereoquímica. Bom, nessa aula nós vamos começar observando, né, as conformações que vão existir no ciclo hexano. Na parte final, né, da nossa aula passada, nós vimos a estrutura tridimensional que é esperada para o ciclo propano, para o ciclo butano, e agora a gente vai ver, e para o ciclo pentano também, e agora a gente vai ver para o ciclo hexano. Bom, então os ciclos hexanos substituídos são os mais comuns e eles vão ocorrer de forma bastante ampla na natureza. Esse composto, né, o ciclo hexano, substituído ou não, ele adota o formato livre de tensão. Essa informação aqui, pessoal, ela é muito importante, tá? E nos está indicando que aquelas tensões que nós conhecemos na aula passada, tensão torsional, tensão angular, tensão estérica, elas não vão ocorrer aqui no ciclo hexano. E essa não ocorrência vai se dar, né, porque esse ciclo hexano ele vai adotar uma conformação que nós vamos chamar de conformação cadeira. Isso porque vocês vão observar que essa conformação ela se assemelha a uma cadeira de praia. Tá? Então, o ciclo hexano na conformação cadeira, né, ele não tem tensão angular nem tensão torsional. Aqui nessa imagem, vocês podem observar, tá? Essa daqui é a conformação cadeira. Se vocês olharem, né, essa linha vermelha que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Ela representa os 6 átomos de carbono ligados em série, tá certo? Aqui, quando o ciclo hexano ele adota essa conformação, que ela é muito diferente do que a gente desenha ele, que a gente desenha ele dessa forma, né? Hexágono. Observem a diferença, como a gente desenha e como de fato esse composto ele é, né? Aqui, quando ele adota essa estrutura, o que a gente tem? Todos os ângulos da ligação carbono-carbono, né, vão ser extremamente próximos ao ângulo de 109 graus. Isso é muito importante para que, né, essa tensão angular ela não exista. E também nós vamos observar que, pelo fato dele adotar essa conformação, os átomos de hidrogênio eles vão estar dispostos, né, de uma maneira em que a tensão angular que poderia existir, ela vai ser um valor próximo ou igual a zero. Né? Os átomos de hidrogênio eles não vão apresentar nenhum tipo de proximidade ou nenhum tipo de conformação eclipsada. A gente pode, inclusive, observar aqui, né, por essa projeção de Newman do ciclo alcano, no caso o ciclo hexano, a gente consegue observar, né, os átomos de carbonos aqui ligados, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, aqui é uma representação diferente da que a gente conheceu, mas é uma representação segundo a projeção de Newman. E aqui a gente consegue, por exemplo, justamente identificar que os átomos de hidrogênio eles estão em posições alternadas uns em relação aos outros, ou seja, eu não tenho aqui nenhum tipo de eclipse. Bom, essa conformação cadeira, né, ela vai surgir a partir do momento em que eu
entendo que essa conformação ela representa uma conformação favorável para o composto, né, no caso o ciclohexano, que é quem nós estamos é, vendo agora, estudando, para que ele, né, seja livre justamente dessa tensão angular e tensão torsional. Então, para que a gente chegue, né, e faça o desenho correto da conformação cadeira, nós podemos começar desenhando essas duas linhas paralelas umas às outras, né, e observem que a linha inferior ela começa da metade da linha superior para baixo. A partir do momento em que eu faço esse primeiro desenho aqui, tá? Eu vou agora fazer esse outro pedaço da cadeia. Ou seja, eu vou, a partir desta linha superior, eu vou apontar ela para cima e a linha de baixo, ela vai se juntar. Tá bem, pessoal? Como eu estou desenhando aqui com o mouse, ele não vai ficar tão bonitinho. Mas daqui a pouco vocês vão desenhar aí no caderno e tem que ficar bem parecido ao que está aqui no slide. Terceira parte, nós vamos desenhar o outro lado, né? Então, o que está para cima, o de cima, a linha de cima, agora eu vou puxar para baixo. E essa linha inferior vai se juntar, formando essa ponta, né? Então, aqui eu tenho a conformação cadeira. Você deve chegar a esta estrutura aqui semelhante. Eu deixei as linhas coloridas só para que vocês pudessem observar. Eu começo desenhando as linhas pretas, depois, né, eu faço aqui puxando para cima, apontando para cima e depois apontando para baixo. Então, peço para que você agora pause o vídeo e faça o desenho no seu caderno. Tudo bem? Caso você tenha feito, espero que tenha ficado. Você pode compartilhar comigo lá no fórum. Vá até o fórum da disciplina, escaneie o seu desenho e coloque lá para que eu possa ver, né? É uma atividade não obrigatória, mas que eu posso dar um feedback para vocês sobre esse desenho, tá certo? Então, aqui, deixa eu só apagar. Aqui o que é que a gente vai apenas observar, né, é uma instrução textual para que vocês efetuem o desenho, né? Então, comece desenhando as duas linhas paralelas inclinadas para baixo e um pouco deslocadas uma das outras. Então, comece fazendo esse desenho. Isso significa que 4 dos carbonos do ciclo hexano posicionam-se em um plano. Então, aqui eu tenho em cada extremidade um átomo de carbono. Na etapa 2, coloque o átomo de carbono acima e à direita do plano dos outros 4 átomos e faça as ligações. É justamente, eu faço um ponto aqui e ligo aos outros átomos de carbono. Na etapa 3, coloque o átomo de carbono agora para baixo, à esquerda do plano e faça as ligações, justamente para que você chegue a esta cadeia. Observe, então, que as ligações do átomo de carbono inferior são paralelas às ligações do átomo de carbono superior, né? Com isso daqui, deixa eu voltar para a caneta, e aí eu vou colocar uma caneta com a coloração diferente. Quero que vocês observem, tá? Olhando bem para cá. Observem que a linha preta ela é paralela com a outra linha preta. Tá? Então, aqui eu tenho os carbonos daqui, ele é paralelo a esse. E o carbono daqui, ele também é paralelo a este daqui. Vamos olhar as linhas em azul. A linha em azul também é paralela a outra linha em azul. Elas só não estão próximas umas das outras, mas elas são paralelas, né? Então, este carbono daqui é paralelo a este carbono. Este outro carbono é paralelo a este.
A mesma coisa nós podemos, né, dizer da linha vermelha. Os átomos de carbono que está aqui é paralelo a esse, e este que está aqui também é paralelo a este. Então, esta é uma maneira de você tentar guiar o seu desenho, tá certo? Para que ele seja o mais, não vou dizer perfeito, mas que ele seja o mais próximo do ideal possível, para que quando você for fazer, né, o seu desenho da conformação cadeira, fique um desenho que possa ser bem visualizado, um desenho que possa repassar de forma bem detalhada os ligantes e tudo que tá ali sendo colocado. Tá? Vamos seguir? Então, ao observar um ciclo hexano, é útil lembrar-se que esta ligação aqui é uma ligação que está na parte de trás, enquanto que esta outra ligação é uma ligação que está na parte da frente. E uma maneira que a gente encontrou, né, os cientistas encontraram para justamente fazer de forma gráfica essa separação, essa identificação, né? Então, para evitar qualquer tipo de ambiguidade, né, os anéis do ciclo hexano eles podem ser desenhados com a linha frontal inferior bastante sombreada, justamente para indicar uma proximidade com o observador. Aqui nessa imagem a gente pode até ver uma animação, né, justamente mostrando por que ela recebe esse nome de conformação cadeira. Né? Então, voltando para cá, esta linha sombreada, deixa eu começar com esse bem aqui, tá? Essa linha sombreada mostra justamente que essa ligação aqui ela está na frente e aquelas ligações estão na parte de trás, né? Dá um sentido de profundidade à molécula. Essa outra molécula aqui, tá? Ela é semelhante a uma conformação cadeira oposta a essa que vocês desenharam, tá certo? Uma pode ser, ela pode interconverter na outra. A gente aprendeu a desenhar essa daqui circulada, mas você pode adotar os mesmos passos que foram indicados, né, para essa primeira conformação cadeira, você pode utilizar para desenhar esta primeira aqui, conformação cadeira. Essa bem aqui que eu fiz dentro de um retângulo. Então aqui mostro para vocês, como eu falei no slide anterior, né, que esta conformação cadeira aqui, ela pode se interconverter nessa e vice-versa. Então, existem alguns estágios, né? Daqui a pouco eles vão aparecer melhor para vocês, mas existem uns estágios em que essa conformação cadeira, né, ela vai adotar até conseguir fazer a interconversão toda. Tá? Então, uma segunda combinação a gente vai chamar de conformação barco torcido, que também é uma conformação quase livre de tensão angular. Essa daqui seria a conformação em barco. Ela tem esse nome porque, se vocês observarem, tanto este carbono como este segundo, eles estão para cima. Então, eles se assemelham muito, seria um barco de papel, tá bem? Vejam aqui, né, nessa conformação barco, que essa quase livre de tensão angular, né, porém ela vai ter tensão estérica, ocasionado pelos átomos de hidrogênio que vão estar presentes aqui nesses átomos de carbonos, né, que seriam aí a parte superior da cadeia. Né? Então, existe aí uma tensão estérica. Posso também dizer que eu vou ter tensão torsional, porque aqui eu vou ter átomos de hidrogênio que vão acabar eclipsando, gerando tensão torsional à molécula. Tá? Então, essa conformação ela tem de fato tanto a tensão estérica quanto a tensão torsional e possui, né, aí aproximadamente 23 kJ/mol
mais energia do que a conformação cadeira. É por isso que a conformação cadeira é a conformação mais adequada e mais favorável para o ciclo hexano. Tá? Então, as moléculas adotam a geometria, né, de barco torcido somente sob circunstâncias especiais, porque o ciclo não vai querer adotar esta conformação. Aqui, pessoal, eu só coloquei novamente o texto, né? Esse primeiro texto, vocês podem desconsiderar, mas a gente pode ver aqui novamente, olha, a tensão aqui estérica entre os átomos de hidrogênio. E aqui a gente consegue ver melhor como essa conformação faz com que os átomos de hidrogênio fiquem eclipsados. E com isso a gente diz, então, que eu tenho tensão torsional na molécula. Tá? Aqui eu tenho uma outra conformação no A, que é o modelo de tubo, e o B é o desenho de linhas da conformação torcida, né, do hexano. Vocês daqui a pouco vão ver um gráfico. Deixa eu ver se é o próximo slide. Olha só. Então, observem aqui. Esse chair significa cadeira, né? Então, aqui, observe o nível de energia da conformação cadeira. É zero. Aqui eu tenho uma outra conformação cadeira, que também tem um nível de energia zero. Observem que para esta conformação cadeira se transformar nesta conformação cadeira, não é um processo, não é um processo direto. Vai ocorrer aí uma transição por diferentes conformações. Então aqui a metade cadeira, né, a half chair. Então vejam que quando a conformação cadeira começa a se torcer, né, ela adota primeiro essa half chair, meia cadeira ou metade cadeira. Essa conformação tem uma quantidade de energia de 45,2 kJ/mol. Tudo bem? Seguindo esse processo, né, de transformação, ele passa para o que nós chamamos de twist, né, ou que seria o barco torcido. Ela tem uma menor quantidade de energia, tá bem? Isso provavelmente porque diminui a tensão torsional, tensão estérica. Seguindo, nós temos a conformação Bolt. Eu quero só mostrar para vocês aqui que a conformação meia cadeira ela está nesse patamar, junto com essa outra aqui. A conformação twist já está bem aqui, tá? E a conformação bolt ela é superior, tá bem? A conformação bolt, que é a conformação barco, e aí depois ele continua twist, bolt, né? Então é um barco torcido, e aí meia cadeira, e até que se converte na outra conformação cadeira, que seria a oposta. Então, quando nos slides anteriores eu mostrei para vocês a do barco torcido, a da, a do barco, né? É justamente porque não é um processo direto e essa conformação cadeira vai se transformar para ter o oposto, né? A cadeira oposta. Tá? Então, essas barreiras de energia entre as conformações de cadeira, de barco e barco torcido do ciclo hexano são baixas o suficiente para tornar a separação dos confômeros impossíveis à temperatura ambiente. Então, são considerados valores baixos e o próprio ciclo hexano consegue fazer esta conformação de uma cadeira para outra utilizando apenas o calor ambiente. Aqui a gente tem, né, o que seria aquele primeiro gráfico que a gente acabou de ver. Só que aqui eu só estou organizando utilizando a cadeia, né? Então vejam lá o tipo de conformação: conformação cadeira, conformação torcida, meio barco, né? Desculpa, meia cadeira
e a conformação barco. Então, em termos de energia, eu consigo observar que a conformação meia cadeira é a conformação, é a estrutura, né, menos favorável energeticamente para que esse ciclo hexano possa se estabelecer, né? Então, a temperatura ambiente, as energias térmicas das moléculas são grandes o suficiente para fazer com que aproximadamente 1 milhão de conversão ocorram a cada segundo. Ou seja, é um processo inteiramente dinâmico, né, que aquela molécula cadeira ela fica exercendo. Então, por causa da maior estabilidade da conformação cadeira, estima-se que mais de 99% das moléculas estejam em uma conformação de cadeira a qualquer momento. Logo, o que a gente pode dizer? É que a probabilidade de eu encontrar um ciclo hexano na conformação cadeira, a conformação 1, ela é de 99%. Né? Você tem uma probabilidade muito pequena de conseguir, né, encontrar um ciclo hexano que esteja em alguma das outras conformações, principalmente aquela de mais energia, que é a menos favorável. Bom, nesse momento, nós identificamos a estrutura que o ciclo hexano ele vai se encontrar. A gente sabe que os átomos de carbonos, né, nesse ciclo hexano, eles estão fazendo já duas ligações com outros átomos de carbono. Porém, ele vai ter outros gigantes. E estes gigantes eles podem adotar posições diferentes, né, na cadeia. E é isso que a gente vai ver justamente para conseguir identificar o que é uma ligação axial e o que é uma ligação equatorial. Então, a conformação cadeira do ciclo hexano possui muitas consequências. Por exemplo, o comportamento químico de muitos ciclos hexanos substituídos. Quando eu digo substituídos, é porque eu tenho ali átomos diferentes de hidrogênio conectados ao átomo de carbono. Então, esse comportamento desses ciclos hexanos substituídos é influenciado por sua conformação. Eu tenho aqui, por exemplo, a glicose. Vejam, né, que é uma cadeia que não é um ciclo hexano, mas tem uma cadeia, uma conformação do tipo cadeira, e eu tenho ligantes, né, ligantes que são hidroxilas, adotando posições axiais e adotando posições aqui equatoriais. E aí, realmente seria interessante vocês olhar para essa cadeira e já tentar entender o que seria uma ligação axial e o que seria uma ligação equatorial. Então, a gente já sabe que existe no anel do ciclo hexano essa posição, né, que uma ligação pode adotar, que nós vamos chamar de posição axial, e a posição equatorial. Vamos olhar aqui essa imagem. Observem que cada átomo de carbono ele tem dois ligantes. E observem que estes ligantes aqui eles estão identificados com posições diferentes. Todas as posições em laranja, tá? Eu estou vendo pelo menos laranja, é o que nós vamos chamar, vamos colocar vermelho, que o texto está dizendo vermelho, tá? Então, todas as ligações estão em vermelho, elas indicam uma posição axial. A posição axial, nós dizemos que ela é perpendicular em relação ao anel e paralelas ao eixo do anel, tá? Então, por exemplo, bem aqui seria o eixo do anel. E observem que todas as ligações vermelhas elas são paralelas a essa linha em azul. Já as 6 posições equatoriais, que estão representadas em
azul estão em um plano irregular do anel, né, em torno da linha equatorial. Então, a linha equatorial, né, ela seria, eu posso colocar aqui, seria mais ou menos isso, né? Então, observem que todos os gigantes, né, que estão na posição em azul, né, eles não têm uma posição definida, elas são irregulares. Essa é a característica da posição equatorial. Com isso, observe que cada esfera cinza, que representa um átomo de carbono, tem um ligante na posição equatorial e um ligante na posição axial. Nunca teremos um mesmo átomo de carbono com dois ligantes na posição equatorial ou na posição axial. Isso não vai ocorrer, tá? Então, cada átomo de carbono no ciclo hexano tem um hidrogênio axial e um hidrogênio equatorial. Eu estou colocando aqui hidrogênio porque a gente está tratando apenas do ciclo hexano ainda que não tem substituintes. Tá? Daqui a pouco a gente vai ter substituinte, mas é só fazer aqui a substituição do hidrogênio. A posição ou essas regras, elas não mudam. Tá? Cada face do anel tem 3 átomos de hidrogênio axial e 3 átomos de hidrogênio equatorial em uma combinação alternada, né? Então, deixa eu apagar aqui para eu mostrar isso para vocês. Da cor verde, tá? Então, olha só, o plano do anel seria o plano dessas ligações carbono-carbono. Então, eu consigo observar que esta ligação, esta outra e esta daqui estão em posição axial voltadas para a parte superior do anel do ciclo hexano. Já esta ligação equatorial, esta segunda e esta terceira, também estão em posição voltados para a parte superior da face do anel. De uma forma geral, observem que este carbono tem um axial para cima e o próximo um equatorial para cima, o próximo um axial para cima, o próximo o equatorial para cima e assim sucessivamente. Então eu tenho aí intercalado. Eu nunca vou ter carbonos vizinhos com axiais para cima, né? Então, por exemplo, esse com axial para cima e esse também com axial para cima. Se aqui neste carbono eu já tiver um axial para cima, o próximo vai ter um equatorial para cima. Com isso, o seu axial, já que cada carbono tem um axial e um equatorial, a outra ligação vai ser um axial para baixo. Então, essas são observações que você pode ver para na hora de desenhar, né, os gigantes e dizer se ele está numa posição axial ou equatorial, você pode utilizar para fazer um melhor desenho. Tá? Aqui é apenas um resumo, né, do que eu falei. Então, se a face superior do anel contiver hidrogênio axial nos carbonos 1, 3 e 5, então ele possui hidrogênios equatoriais nos carbonos 2, 4 e 6. Né? É sempre dessa forma intercalada. E o contrário ele é verdadeiro. Dois hidrogênios sobre a mesma face do anel são sempre cis, apesar deles serem axiais ou equatoriais, e mesmo se forem adjacentes. Tá? Então, gigantes na mesma face, independente se é axial ou equatorial, eu posso classificá-lo como uma molécula cis, se eles estiverem na mesma face. Dois hidrogênios sobre faces opostas, né? E aí eu posso tirar esse hidrogênio e falar dois ligantes, né, diferentes sobre as faces opostas do anel, eu vou chamar de trans. Tá? Então, as ligações axiais e equatoriais
podem ser desenhadas seguindo as etapas. Eu posso fazer, né, o desenho inicialmente das ligações axiais, né, colocando uma em cada carbono, né, vale lembrar que elas são paralelas e alternadas, ou seja, se um carbono eu desenho para cima, no outro eu desenho para baixo, no próximo desenho para cima, no próximo desenho para baixo, e assim sucessivamente. Professor, eu tenho que começar obrigatoriamente com este carbono aqui, colocando para cima, eu posso desenhar esse carbono para baixo? Pode, só que o próximo vai ser axial para cima. Para desenhar as equatoriais, eu sigo essa orientação, por uma em cada carbono e fazendo os 3 grupos de linhas paralelas, né? Então, você já aprendeu a como desenhar a conformação cadeira, já aprendeu a colocar as ligações axiais aqui intercaladas para cima e para baixo. Para você colocar as ligações equatoriais, você pode fazer novamente uma conformação cadeira, não desenhar as axiais e começar desenhando. Vejam lá, esta paralela a deste carbono. Eu geralmente gosto também de desenhar assim, olha, se esse carbono eu fiz para cá, esse daqui vai ser para cima. Olha só, veja como está igual o que está desenhado aqui. Se esse está para cima, aqui eu vou desenhar para baixo, né? E aí eu sempre observo depois a axial, porque se eu tenho uma equatorial para baixo, a minha axial aqui vai ser para cima. Se aqui eu tenho uma equatorial para cima, aqui vai ser uma axial para baixo. As equatoriais desses carbonos centrais, elas também são perpendiculares, né? E aí você só precisa ter um cuidado. Equatorial para baixo, então equatorial para cima. Equatorial para baixo, equatorial para cima, equatorial para baixo, né? Então aqui eu acabei de desenhar as 6 ligações equatoriais em uma única molécula. Você pode tentar isso aí antes da gente continuar. Você precisa chegar a esta configuração. Eu vou apagar. Aqui embaixo eu tenho um ciclohexano completo, com as suas ligações axiais em vermelho e as suas ligações equatoriais em azul. É esse resultado que você tem que chegar no seu caderno. Bom, então, em virtude do ciclohexano possuir 2 tipos de posição, deixa eu só mudar aqui rapidinho, 2 tipos de posições, né, axial e equatorial, podemos ter a expectativa de encontrar 2 formas isométricas. Porém, os anéis de ciclohexano são conformacionalmente móveis à temperatura ambiente, né? Diferentes conformações de cadeira rapidamente se interconvertem, trocando o axial e equatorial, ou seja, eu posso ter uma rotação do anel. Então, a gente começou desenhando esta daqui. Observem, o que vai acontecer é que este carbono inferior vai se mover para cima e este carbono superior vai se mover para baixo. E a gente chega a esta estrutura. E aí, pessoal, o que vale lembrar? Eu vou circular só bem aqui. O que era axial se transforma em equatorial. E o que era equatorial se transforma em axial. A gente não vai trabalhar muito com essa rotação, mas é importante você saber aqui que as regras que nós conversamos sobre eu ter carbonos com ligações axiais intercaladas, né? Axial para cima, axial para baixo, axial para cima, axial para baixo. Se eu tenho em um carbono uma axial para cima, significa que a equatorial dele vai ser para baixo. E assim sucessivamente. Isso vai valer para essa outra estrutura. Tá bem? Então, o ciclohexano cadeira ele pode sofrer a rotação do anel para manter os 4 átomos carbonos centrais no plano, enquanto desloca os 2 átomos carbonos das extremidades em direções
opostas. Então, esse carbono que está bem aqui, agora ele é esse daqui. Vejam que eu deixei até a mesma coloração, né? Que enquanto que aqui as axiais estão em vermelho, aqui são as equatoriais, justamente mostrando que este carbono que se transformou nesse carbono aqui em verde, veja que a axial dele para cima, né, se transformou numa equatorial e que a equatorial dele se transformou em uma axial. Então, a barreira energética para a interconversão cadeira-cadeira é apenas cerca de 45 kJ/mol. Olhem aqui a rotação do anel do ciclo hexano que contém um átomo de bromo, né? Então eu tenho aqui um bromo axial que quando rotacionou, vejam, esse carbono aqui superior se transformou nesse carbono inferior. Enquanto que o bromo estava em uma posição axial, agora ele está em uma posição equatorial. Contudo, então, né, a gente pode observar que ao fazer a rotação do anel, o substituinte axial em uma forma cadeira torna-se um substituinte equatorial na forma cadeira após o giro e vice-versa. O processo, né, ele é rápido à temperatura ambiente e vemos o que parece ser uma estrutura única, ao invés de isômeros distintos, axial e equatorial. Tá certo, pessoal? Vale lembrar, antes da gente continuar, é muito importante que você faça no seu caderno o desenho da conformação cadeira, pode fazer das duas formas e coloque os ligantes, né, hidrogênios na posição axial e na posição equatorial.